graça e misericórdia. E como nós cantamos, que a bondade e a misericórdia não se apartem de nós, ó Pai, e que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse momento de instrução da Tua Palavra. Abençoa as crianças, que a Fátima seja instrumento do Senhor na vida delas, e abençoe e tenha misericórdia de todos nós aqui também, para que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nos faça entender e aplicar nas nossas vidas a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E eu estou me sentindo até diferente hoje aqui, ó. Primeiro domingo, nosso culto novo, e a minha oração é que ele seja apenas um instrumento para que outros instrumentos de Deus preguem apenas a palavra do Senhor aqui, né? Para que de fato nós sejamos edificados pela palavra. E irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje, talvez é conhecido como um dos poemas mais famosos da Bíblia. Alguém arrisca qual é o texto? Com a bondade e a misericórdia do Senhor, certamente. No Salmo de número 23. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Essa semana, de segunda para terça, tive uma crise de resfriado ali, e aí de madrugada não conseguia dormir, não conseguia respirar. Eu lembro que eu deitei ali no sofá da sala e não conseguia ficar deitado, e aí eu ficando agoniado, angustiado, e uma frase vinha na minha mente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada. E ali eu orei, porque se não for pela graça de Deus, nem respirar a gente consegue. Já parou para pensar nisso? E aí, por conta disso, Salmo de Davi, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e esse texto nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso. Quando eu me deparei com esse texto, quando sentia a direção de Deus para a gente meditar nele, eu fui logo para os ombros dos gigantes. Nós usávamos esse termo no seminário, que quando nós vamos estudar o texto, nós também usamos ali o método de nos apropriar daquilo que os gigantes, homens de Deus usados nos seus ministérios, falaram sobre o Salmo 23. Tem muitas declarações, mas eu gostaria de colocar apenas duas para a gente começar a meditar nesse texto. A primeira é de um teólogo e pastor presbiteriano australiano e estudioso do Antigo Testamento, chamado Alan Hartman. E falando sobre o Salmo 23, olha que interessante que ele diz. Ele diz que é bem provável que nenhum salmo seja mais conhecido ou universalmente amado do que esse. Mas falando dessas palavras e tentando localizar uma ocasião específica para Davi redigir esse texto, ele diz que existe uma falta de detalhes, tornando impossível datar com precisão esse salmo. Mas ele coloca uma frase muito interessante. Ele diz assim, que a natureza geral desse texto nos ajuda a identificarmos com ele, vendo Davi proclamar as profundezas da relação pessoal entre o Senhor e o crente. Então esse estudioso presbiteriano australiano chamado Alan Hartman dizia: você vai perceber, né, este relacionamento entre o salmista que está declarando as palavras e o seu Deus. E um outro grande homem, esse talvez mais conhecido, um líder religioso e escritor cristão francês, teólogo João Calvino, ele também fala algo muito interessante sobre o Salmo 23. E ele vai dizer que esse texto, aqui nesse texto, ele contém simplesmente uma expressão de gratidão. Ele diz: Davi está agradecendo a Deus. A luz da qual evidencia-se que foi composta quando Davi granjeou a posse pacífica no reino
Esse texto foi escrito por Davi em um momento de calmaria na vida de Davi. Mas ele diz algo muito interessante, por isso que eu coloquei esse trecho que ele diz: portanto, para que não vivesse no tempo da sua grande prosperidade, como os homens mundanos, os quais, quando parecem viver afortunadamente, sepultam a Deus no esquecimento e concupiscentemente se precipitam em seus prazeres. Davi aqui, ao contrário disso, se deleita em Deus, o autor de todas as bênçãos de que desfrutamos. Então, para Calvino, esse é o texto, esse texto aqui tem um dos comentários de Calvino sobre o Salmo, em que, para Calvino, Davi estava em um momento de tranquilidade, usufruindo, de paz, usufruindo do cuidado de Deus, e diferentemente de homens, aqui vai a nota para a gente refletir, que em momentos de calmaria se esquecem de Deus, se afundam nos seus prazeres. Davi, de forma diferente, ele se deleita em Deus. É interessante a gente perceber como os grandes homens de Deus entendiam esse texto, não é verdade, irmãos? E trazendo o Salmo 23, eu gostaria de mencionar o título dessa mensagem hoje, e o título é o pastor que satisfaz a alma. Deus é o pastor que satisfaz a nossa alma. E conta-se que certa vez um famoso ator foi convidado a recitar poemas ali, uma escola, poemas e textos literários diante de uma plateia. Um homem famoso foi recitar e recitava alguns poemas com maestria no falar. E aí diz que alguém do público pediu para ele que, se ele pudesse, recitar o Salmo 23. E aí aquele homem, com muita autoridade ali na sua oratória, recitou maravilhosamente o Salmo 23, e quando ele terminou, a multidão aplaudia de pé. Logo depois dele, chamaram um pastor já de idade, pastor idoso, que tinha uma voz fraca, que tinha uma pronúncia muito simples, e aquele pastor idoso, com aquela vozinha fraca, foi e com as suas palavras leu o Salmo 23. Quando ele terminou de ler, está todo mundo chorando. Não tinha quem não chorasse. As pessoas ali, depois, pensando sobre isso, perguntaram para aquele ator famoso, falou assim: escuta, mas por que as pessoas reagiram tão diferente? Quando você leu, todo mundo aplaudiu de pé, mas quando aquele simples pastor leu, todo mundo chorou. E a resposta daquele ator foi muito interessante. Ele dizia o seguinte: eu conheço o Salmo, mas aquele velho homem conhece o pastor. Eu conheço o Salmo, mas aquele velho pastor, aquele velho homem conhece o pastor. E parece que esse é o cerne do Salmo 23. Não é apenas um poema bonito, meus irmãos, mas ele trata aqui de uma realidade muito gloriosa para cada um de nós, mostrando para cada um de nós o desejo que o Supremo Pastor das nossas almas tem em ter intimidade com a gente, em ter vida com a gente, em ter este elo onde nós olhamos para Ele, e assim como Davi, possamos dizer: eu confio no Senhor, eu confio em Ti, o Senhor é o meu pastor. Então, irmãos, eu sem medo nenhum de errar, eu digo para você que está aqui, para quem está acompanhando a gente também na live aí no Instagram, que o Senhor deseja que nós entendamos que Ele quer essa vida de comunhão juntamente comigo e com você. Você consegue compreender isso? O Deus Criador, o Deus que não precisa de nada, o Deus que, se todo ser humano de um instante para frente dissesse, tomasse a decisão: não vou mais louvar, Ele tem milhões e milhões de anjos, louvam continuamente o tempo todo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas mesmo assim, este Deus, Ele olha para mim e para você, Ele deseja ter vida e ter intimidade com a gente. Olhando para o Salmo 23, eu gostaria de trazer, e se você puder olhar na sua Bíblia, nós temos aqui 6 versículos. Eu vou dividir em 3 blocos de 2, e nós teremos algumas lições desses blocos. E a primeira lição, eu gostaria que você lembrasse, eu tenho certeza que você sabe,
é que quando nós estamos lendo o Salmo 23, Davi está nos apresentando o pastor da provisão, aquele que provê. A primeira lição é o pastor da provisão. Eu vou basear essa lição nos versos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E ainda a primeira frase do verso 3, refrigera minha alma. Diria que essa primeira lição vai até esta sentença do terceiro verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele, olha só o que Davi está dizendo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Calvino, falando sobre esse trecho do Salmo, ele diz que Davi aqui está descrevendo Deus como aquele que provê todas as necessidades da sua ovelha. A Bíblia, em muitos momentos, diz que o Senhor conhece as nossas necessidades e supre. E Davi aqui está dizendo, Deus está afirmando que Ele conhece as nossas necessidades, né? E provê a necessidade da sua ovelha, para quê? Para que esta esteja em perfeita segurança. Irmãos, isso aqui é muito importante para a gente conseguir descansar, para a gente conseguir ter paz na nossa caminhada, na nossa vida, apesar das circunstâncias. O desejo de Deus para mim e para você é que vivamos em paz, mesmo se estivermos no meio da guerra. Por quê? Porque sabemos que nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Nós não somos de qualquer um, não temos qualquer dono. O nosso dono é o Deus Criador. Ele é o dono da nossa vida. E quando Ele olha para cada um de nós, Ele nos enxerga como os seus filhos amados, filhos que Ele guarda, filhos que Ele cuida. E Davi aqui está dizendo, filhos que Ele sustenta. E nós temos alguns desdobramentos aqui nessa primeira lição. E eu queria dizer que esses dois primeiros versículos estão mostrando para nós que Deus é o pastor que cuida de forma pessoal e contínua de cada um de nós. Mesmo que você não sinta que está sendo cuidado, você precisa aqui de uma nota de fé e você precisa entender, se a palavra está dizendo que Ele é o meu bom pastor, Ele é o meu bom pastor. Às vezes parece que andamos aí distraídos, olhando para a casa do vizinho, para aquela velha figura de que a grama do vizinho sempre parece mais verde. E muitas vezes ficamos nos comparando, mas isso é uma grande armadilha, porque quando a gente começa a olhar com esses olhos, nós nos esquecemos que Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós estamos vivos, nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia dele. Nós estamos enfrentando as lutas, mas nós estamos vivos. O Senhor tem nos cuidado. E é interessante que, quando nós olhamos para o verso primeiro, para perceber esse Deus que é um pastor que cuida de forma pessoal, olha só, Davi aqui não diz, o Senhor é um pastor. O Senhor é um pastor, então nada me faltará. Não, tem uma nota de pessoalidade. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma relação de intimidade, uma relação pessoal. E Davi quer que entendamos isso. Quer que entendamos que como o pastor cuida de ovelha por ovelha, assim Deus cuida de cada um de nós. Você consegue entender isso, meu irmão? Minha irmã? O Deus Criador cuidando da gente. E Ele é tão bom, e Ele é tão didático, que lá no Novo Testamento nós temos um outro texto. Se o Thomas puder ajudar a gente a colocar para nós aqui, Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 11 até o verso de número 14. Nesse texto aqui, mais uma vez, você vai perceber como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. João, capítulo 10, a partir do verso 11, ou até o 15. João 10, 11. Jesus mesmo diz: eu sou o bom pastor. Bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai
conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor nos conhece. Lá atrás, a Bíblia está dizendo, lá no Antigo Testamento, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E Jesus aqui no Novo Testamento está dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou o seu pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é que entregou a vida por você e por mim? Ele mesmo, nosso bom pastor. Então nós precisamos entender isso. Quando nós lemos o Salmo 23, o Espírito deve nos lembrar de que de fato nós podemos descansar no cuidado do Senhor, na provisão dele, porque ele supre aquilo que nós necessitamos. E aqui, irmãos, vamos abrir um parênteses, né? Eu vi alguém colocando uma postagem na internet esses dias dizendo assim: ore, mas trabalhe, ore, mas envie currículo, ore, mas cuide da saúde. Porque às vezes parece que para algumas pessoas o cuidado de Deus significa que eu posso descuidar completamente da minha vida. E quando a gente olha para Davi, não é isso, não é assim que Davi vivia. Na verdade, quando nós olhamos para ele era um homem que cometia pecados, mas não devemos entender que Deus está no controle. Então eu vou sentar aqui, vou procurar uma sombra, uma água fresca, e deixa a vida me levar. A vida leva eu. Teologia do Zeca Pagodinho. Não. Nós devemos fazer a nossa parte, mas fazer a nossa parte confiando que nós estamos debaixo do cajado do bom pastor, do supremo pastor, daquele que diz: você é minha ovelha, eu sou o seu pastor. Aquele que dá vida pelas ovelhas, a gente tem na figura de Jesus Cristo. Percebe? Muitas vezes nós deixamos ao Senhor de lado. Eu estava mencionando agora há pouco: se você quer andar com Deus, esteja do lado de pessoas que te levam para mais perto de Deus. Aí eu me afasto, aí eu não quero conversa com ninguém, aí eu deixo de ler a minha Bíblia em casa, aí eu deixo de ter comunhão. Nós lemos no Salmo 42: o abismo chama o abismo. Aí eu não cresço na graça e no conhecimento do Senhor. Aí você pode até sentar e dizer: o texto está dizendo que o Senhor é o meu bom pastor. E de fato o texto está dizendo, mas você não vai experimentar o que Davi experimentou. Por quê? Porque ele buscava essa vida de intimidade com Deus. Busque a vida de intimidade com esse Deus que é o nosso pastor pessoal, que nos cuida de forma pessoal e íntima. E ali no verso 2, nós também podemos dizer que o texto está nos ensinando que Deus nos conduz com sabedoria e com provisão. Olha o verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Deus não apenas provê o necessário, mas Ele conduz cada um de nós para que a gente esteja nesses pastos verdejantes. Alimento espiritual, segurança, descanso. As águas tranquilas aqui, irmãos, apontam para a paz interior, para o contentamento. Está faltando contentamento na sua vida? Está faltando o sentimento de pertencimento? Está faltando sentido? Muitas vezes a gente passa por isso quando a gente deixa de buscar Deus. Muitas vezes a gente enfrenta as lutas e a gente desanima e a gente deixa de buscar Deus. E aí um abismo vai chamando. Muitas vezes a gente se esquece de confiar naquele que diz: eu sou o seu bom pastor. A gente busca segurança em outras coisas. Mas a Bíblia aqui está nos ensinando e nos mostrando de que o bom pastor dele é o Senhor, e assim a gente tem que entender também. Quantas vezes nós buscamos saciar nossa alma em fontes que são fontes quebradas? Quantas vezes a gente busca este contentamento e esse sentido na vida em relacionamentos, em posses, em status? Sabe qual é o problema disso? O problema de buscar essa segurança nessas coisas é que isso é um engano. Por quê? Porque Davi nos ensina aqui que em Deus há descanso, nutrição e refrigério. Se você não buscar a presença de Deus, você vai continuar vivendo angustiado. Você vai continuar vivendo sem sentido. E nós, pela graça de Deus, estamos aqui
buscando sentido naquele que é o nosso bom pastor. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele dizia: as ovelhas não sabem aonde estão os pastos verdes, é o pastor quem as leva para lá. Spurgeon falava sobre isso. Sem Deus nós vamos andar perdidos, irmãos. Sem Deus você vai ficar criando expectativa e se frustrando. Eu já disse para os irmãos, às vezes a gente vive achando que a alegria está em ter este objeto, em ter aquele outro, em fazer a viagem tal, em ter uma quantidade X de bens, em ter uma conta com uma quantidade X de dinheiro. Aí, o Deus que cuida da sua vida permite que você tenha isso. E muitas vezes, quando você conquista, você vai dizer: é só isso. Eu lembro de um humorista, e já contei isso aqui em outro momento, em outra ocasião, que dizia assim, o seguinte: eu me tornei milionário com os meus filmes, mas eu gostaria que todo ser humano chegasse a ter milhões, para perceber que isso não resolve a falta, o sentimento que a gente tem de algo. Eu queria que todo mundo aqui fosse milionário, para perceber que isso não resolve nada. As ovelhas não sabem onde estão os pastos verdes. É o Senhor, que é o nosso supremo pastor, que as leva para lá. Você quer descansar assim como Davi? Faça como Davi, busque a presença deste que ele diz: o Senhor é o meu pastor. Viva dessa forma, e aí o Senhor vai permitir que possamos dizer assim como ele: nada me faltará. Mas quando a gente olha para os versos 3 e 4, a gente aprende uma segunda lição. Além dessa primeira, nós entendemos também que o Senhor é o pastor que guia e que protege. Você está precisando de discernimento para tomar uma decisão na sua vida? Você está precisando se sentir protegido? O Senhor é quem guia e o Senhor é quem protege. Versos 3 e 4. Tem aquela frasezinha que nós deixamos no ponto anterior, mas ainda no 3 ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Um outro estudioso do texto bíblico chamado Martin Henry, ele diz o seguinte: que as veredas da justiça que Davi coloca aqui, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, inclui tanto caminhos de obediência quanto as provações da vida. Guia-me pelas veredas da justiça, guia-me nos caminhos de obediência ao Senhor, guia-me nos caminhos das provações que a vida trarão, para que eu entenda que o Senhor está ali comigo. E ele dizia ainda, esse estudioso: a presença de Deus não elimina o vale, mas elimina o medo do vale. Você decidir andar mais próximo de Deus não significa que a sua vida vai se tornar a vida mais fácil, no sentido de ausência de problema e de dificuldade. Não significa que você vai sair daqui essa noite com a impossibilidade de ficar doente. Não significa que você não vai correr mais o risco do desemprego, de uma crise familiar, de ser alvo da violência. Não significa, mas significa que a gente vai perder o medo de andar nesse vale. Porque é isso que ele está dizendo. No verso de número 4: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O texto não está dizendo que não existe a possibilidade de andarmos próximos a problemas e dificuldades, mas o texto está dizendo que a presença de Deus será tão perceptível para nós que nós perderemos o medo disso. É como a Patrícia estava dizendo aqui agora há pouco. Na hora que ela entrou na sala de cirurgia, ela sabia que Jesus estava ali com ela. Se o Senhor Jesus quisesse livrá-la, de nem precisar passar por ele procedimento, ele livrava, como ele tem feito muitas vezes. E muitas vezes nas reuniões de oração nós ouvimos isso. Ouvimos na última reunião, quando a Viviane trouxe o exemplo de uma pessoa que, ao entrar na sala de cirurgia, os médicos falaram: nem precisa operar mais, para ficar curado. Mas mesmo que o Senhor não livre, Ele vai permitir o que você perceba que no momento da sua dificuldade,
no momento da sua provação, Ele está ali com você, você não está sozinho. Deus não quer que tenhamos uma fé teórica nele, Ele quer que tenhamos uma fé profunda, uma fé vivenciada. E por isso, muitas vezes, Ele vai permitir que passemos por lutas difíceis, andemos próximos ao vale da sombra da morte, para que possamos aprender que com Ele não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. Quando olhamos para esses versículos 3 e 4, aprendemos também: Deus é aquele que restaura e guia para a justiça. Porque quando o verso 3 diz: refrigera a minha alma, refrigera aqui no sentido de restaurar, de curar, de reanimar. Senhor, me restaura a alma, me cura, me reanima, Deus. A condução de Deus não visa apenas a um bem-estar momentâneo, mas a conformidade com a justiça dele. Ele faz isso por amor do seu próprio nome, ou seja, por causa da sua fidelidade à sua aliança. Ele quer que nós entendamos que Ele é o Deus da aliança e Ele está conosco. E Ele é mais necessário e Ele é mais suficiente para nós do que a ausência de dificuldade. Nós somos dele, e mesmo que enfrentemos dificuldades, temos a capacidade de enfrentar com certa segurança. Por que eu digo certa segurança? Porque a gente enfrenta com medo, mas ao mesmo tempo que você tem medo, você tem a convicção de que Ele está ali com você. Já pensou você lembrar disso toda vez que você passar por uma crise na família? Já pensou quando você tiver que tomar uma decisão difícil, quando você receber uma notícia ruim? Você perceber a mão do Deus que restaura, que guia para a justiça dele, que nos coloca nos eixos aqui da sua vontade. O caminho de santidade que é para nós é conduzido pelo próprio Deus, e o salmista está dizendo isso: guia-me pelas veredas da justiça de Deus, por amor do teu nome. Davi está pedindo isso. E nós também aprendemos aqui, olhando para o verso 4, que Deus está presente com a gente até nos momentos de maior perigo. Já falamos sobre isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, ou eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Já pensou você ir embora hoje, lembrando disso? E eu digo lembrando porque eu sei que você sabe, que você não tem uma segurança tal a ponto de dizer: eu não vou enfrentar nenhum problema mais na minha vida. Porque seria uma maravilha, não seria? Já pensou? Eu prometer para vocês, assim como muitos pastores têm prometido em muitas igrejas aí, que você nunca mais vai ficar doente, porque você vai declarar diante de Deus que você não vai ficar doente, que você não vai ter crise financeira, que você não vai ter boleto para pagar, que você não vai ter nenhum tipo de dificuldade na sua família. Não, a gente não promete isso, porque Deus nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu uma ausência de lutas, mas Ele promete estar com você no meio das lutas. Eu sempre me lembro de quando eu era pequeno. Sim, eu já fui pequenininho assim. Tem gente que pensa que não, que eu já nasci com 1,90 m. Mas eu era pequeno e eu tinha medo de dormir sozinho, no escuro do quarto. E às vezes a minha mãe falava: não, você tem que aprender a dormir sozinho. Mas às vezes eu tinha muito medo. E ela falava: tá bom, vem aqui. Aí meu pai dava uma risada, se ajeitava ele para um lado, a minha mãe para o outro, eu dormia no meio. Naquele momento eu estava com medo. E de repente eu olhava para o meu pai parecia um gigante do meu lado. Eu era pequeno, ele também é alto. E aí eu olhava, de um lado estava o meu pai, do outro lado da minha mãe. Aí eu dormia e falava assim: agora eu estou seguro. A gente cresce, a gente fica com mais idade. A gente não quer mais, né? Muitas vezes é muito bom ainda quando a gente tem a possibilidade de deitar a cabeça no colo do pai e da mãe, mas muitas vezes a gente não tem mais essa possibilidade. Mas o Senhor quer que nós tenhamos esse tipo de relacionamento com Ele. E é por isso que Davi está escrevendo isso para nós. Ele
está presente mesmo nos momentos de dificuldade. Se não existe promessa de ausência de sofrimento, existe uma promessa que esse salmo está mostrando para nós, que é uma promessa de presença no sofrimento. Não existe para nós, eu vou repetir, a promessa da ausência de sofrimento, mas existe para mim e para você uma promessa de presença no sofrimento. Presença de quem? Do próprio Deus. Mas para isso eu preciso, assim como Davi, buscar essa sabedoria. Em Cristo Deus caminha conosco, mesmo nas aflições mais profundas. E um outro texto que eu queria pedir para ser colocado aqui na frente é o texto de Mateus 28:20, para a gente lembrar disso, das palavras de Jesus, quando lá em Mateus capítulo 28, verso 20, o texto da grande comissão coloca para nós, Mateus 28, verso 20. E eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Quem está dizendo isso? Ele está dizendo para quem? É Jesus quem está dizendo para quem? Ele estava falando para os seus discípulos. E ele também fala para nós, para mim, para você: eis que eu estou com você em todo o tempo. E caminhando no final, irmãos, a terceira lição nos mostra, olhando para os versos 5 e 6, que Deus é um pastor que prepara e promete. Dá uma olhada aí na sua Bíblia também, versos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mais uma vez, Calvino, olhando para esse texto, ele dizia que essa mesa preparada era como um símbolo de paz em meio aos inimigos e um símbolo da generosidade divina. Ele ainda dizia que Deus, e Calvino afirmava que Deus nos dá não só o necessário, mas nos honra com abundância. Deus prepara vitória para os inimigos. O início do verso 5: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus não apenas livra do inimigo, mas exalta o povo diante dos inimigos. Porque o povo de Deus não está sozinho. Deus quer que os inimigos vejam que nós somos dele. Olha só, o Senhor, ele deseja que você seja reconhecido como um filho amado dele. Não é para você ser um cristão que ninguém sabe que você é cristão. É para você ser honrado até na presença dos seus adversários. É isso que o salmista está dizendo aqui. A mesa aponta aqui também para a questão da comunhão, festa, celebração, paz. Apocalipse 19, verso 9, vai falar sobre um banquete aqui. É a antecipação desse banquete messiânico, um banquete que teremos com Jesus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É isso que o texto está dizendo. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Você já parou para refletir sobre isso? Deus quer que nós sejamos honrados na presença dos nossos adversários. Tem gente que às vezes zomba da gente pela nossa fé em Cristo, mas eles é que serão zombados no final. Porque o Senhor vai permitir que sejamos reconhecidos como filhos amados, como um povo dele. Ele quer que as pessoas percebam que nós temos este relacionamento com o Senhor. Isso deve trazer alegria para mim e para você. Nós estamos largados, irmãos, não estamos sozinhos, não estamos como um barco à deriva, desgovernado. Nós estamos nas mãos do Supremo Pastor. E Ele muitas vezes vai permitir não a ausência de inimigos e de dificuldades, mas a presença destes na nossa vida, para que sejamos honrados no fato de sermos reconhecidos como aqueles que dependem, aqueles que são, aqueles que estão ali nos pastos do Supremo Pastor.
para que Deus possa mostrar: estes aqui são meus. Em outro texto, Jesus diz: daqueles que o Pai me deu, nenhum será esquecido, ninguém será lançado fora. Olha só que coisa maravilhosa. Ele prepara esta vitória sobre os inimigos e unge e abençoa abundantemente. Ainda verso 5, parte B: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que Davi está querendo mostrar aqui? Unção aqui no sentido de honra, de alegria, de consagração. Então, unges-me a cabeça. O Senhor está ali nos consagrando. O nosso cálice transborda. O meu cálice transborda. Cálice aqui indicando abundância espiritual, indicando que nós temos o Espírito Santo, que nós somos cheios da presença de Deus, indicando que nós temos o poder. Todo o poder foi me dado dos céus e da terra. Portanto, vão e façam. E no início de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, nós também somos revestidos ali da autoridade da presença de Deus na nossa vida, para viver e para fazer as pessoas reconhecerem que nós temos algo maravilhoso dentro de cada um de nós, que é a presença de Deus. Não vamos andar tímidos, com vergonha disso. A gente tem que se alegrar com isso. É Deus quem unge e quem abençoa. Ele não quer nos dar o mínimo, Ele quer derramar abundantemente a graça sobre cada um de nós. E o que aprendemos ainda nesses 2 últimos versículos, olhando para o verso 6, é que o Senhor assegura para nós bondade e misericórdia todos os dias. Por isso nós cantamos aqui: tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. E quando eu lembro dessa música, eu lembro, e foi ano passado, nós estivemos lá na Vineyard, e o cantor dessa música, o Paulo César Barulho, cantou essa música, e ele falava sobre esta neurose que nós temos hoje com rede social, de ficar olhando e ficar perguntando um para o outro: quantos seguidores você tem na rede social? Ele dizia: gente, são seguidores. Bondade e misericórdia, que certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque é Deus que promete isso. Quem estava lá, acho que lembra disso, né? Ele falava disso: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Bondade, favor ativo de Deus; misericórdia, amor leal, amor constante de Deus por nós. E a expressão me seguirão aqui, no hebraico, tem a ideia de perseguir com intensidade. Ou seja, o que o texto do hebraico está mostrando para nós é que o favor ativo de Deus, a sua vontade, a sua bondade, né? E o amor leal, o amor constante de Deus, ou seja, a sua misericórdia. Então, o favor e o amor de Deus vão nos perseguir com intensidade todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Ora, se Deus não nos amasse, nós não teríamos esse versículo então. Porque veja bem, se bondade significa esse favor ativo de Deus, o favor do Senhor em relação a mim e a você, e se a misericórdia, ou seja, esse amor leal, esse amor sincero de Deus, esse amor constante, está sobre nós, é porque nós somos amados do Senhor, é porque Ele nos ama. Então, olhando para esse texto, nós vamos ser tocados pelo Espírito Santo no sentido de que, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ele termina dizendo que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão, Davi, entre outras palavras, está dizendo: Deus me ama, e Ele quer que nós entendamos: Deus ama cada um de nós, e a bondade e a misericórdia dele certamente seguirão, e nós podemos claramente aplicar esse texto para nós, e nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. É a última lição que esse trecho nos dá, que Deus nos garante essa habitação eterna. Falávamos um pouco sobre isso hoje na aula lá dos catecúmenos, de que uma alegria que Deus quer que nós possamos resgatarmos é a alegria de saber que nós somos eternos. Sabia que você é eterno? Porque você não é vivo apenas fisicamente, mas você tem vida eterna pelo sacrifício de Jesus. Então isso significa que se cair um avião hoje aqui em cima da gente e perdemos a vida, nós perdemos fisicamente, mas eternamente estamos com o Senhor.
E Davi entendia isso, a ponto de dizer que ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque este Deus de bondade, este Deus que derrama esse favor ativo, este Deus, né, de amor, né, este Deus que nos busca e nos persegue com essa intensidade, é aquele quem assegura para nós que por conta do amor dele, por mim e por você, nós habitaremos eternamente com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso deve tranquilizar o nosso coração? Deixa eu fazer outra pergunta. Será que vale a pena sermos pastoreados pelo Supremo Pastor das nossas almas? Será que vale a pena eu buscar uma vida mais ativa com Deus? Será que vale mais a pena eu me esforçar por conhecer mais este que ativamente vem ao nosso encontro? Longe de querer me comparar com os santos e grandes homens de Deus, mas eu fico imaginando, eu acho que se Davi estivesse aqui, eu sou apóstolo Paulo, eles iam olhar para nós e dizer assim: Deus te ama, Deus nos ama. Ele quer que a gente entenda isso. É por isso que ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E talvez ele olharia para nós com os nossos rostos preocupados por conta das demandas da vida, e ele nos faria lembrar: mas nós somos eternos e nós habitaremos com ele para todo sempre. Isso deve bastar para nós. Se Timóteo estivesse aqui com a gente, se Lucas, se João, que diz: o Verbo se fez carne, talvez João diria para nós assim: o Senhor está o tempo todo nos chamando. Pedro, que diz: cresçam na graça e no conhecimento dele. Talvez esses homens olhariam para cada um de nós e diriam assim: não fiquem distraídos com essas coisas que são passageiras, não, nós somos eternos, nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Irmãos, é isso que Davi está querendo nos mostrar aqui no Salmo 23. Ele quer que nós possamos ir para as nossas casas hoje tranquilos, com a convicção de que nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Quando Jesus voltar, de uma forma diferente do que muitas pessoas por aí pensam, ele não vai voltar para salvar toda a humanidade, ele vai salvar os dele. Ele vai salvar aqueles que o Pai entregou nas suas mãos. Nós temos muitos textos bíblicos falando sobre isso. Ah, pastor, mas então tem gente que vai para o inferno? Vai. Que o inferno é real? É real. Existe ou existe. Mas o ponto que eu quero destacar é que pela graça nós somos de Deus. E que se tivesse um abriço, um local fechadinho ali por cercas, para que a ovelha não entre e nem saia sem autorização, nós estaríamos liberados para entrar no curral, e para naquele pasto verdejante que tem uma placa aqui: este local é Jesus, porque nós somos as ovelhas do Supremo Pastor. Então que a gente possa ler esse texto e que a gente possa agradecer a Deus, porque, como nós falamos aqui, não existe a ausência, não existe a promessa de ausência de sofrimento para nós, mas existe sim a promessa de presença no sofrimento, presença dele. Então que a gente possa buscar isso. Nós somos dele, e que assim, desta maneira, nós possamos buscar essa vida de intimidade com o Senhor, assim como Davi, para que a gente possa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu queria deixar um desafio para você essa semana. Se possível, chegue na sua casa e anote este verso primeiro em um papelzinho e carregue com você. Se você trabalha com computador, pega aquele post-it e coloca lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você dirige muito, prende lá no retrovisor do carro. Porque nós somos dos motoristas que, pela graça de Deus, olham no retrovisor, não é verdade? Tem motorista que não olha, mas nós olhamos. Se você passa muito pela porta ali da sala da cozinha, prenda ali, para que você possa lembrar
no momento da dificuldade, para que você possa lembrar no momento em que você desanimar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, uma nota aqui para a gente refletir sobre a nossa igreja. Tem gente que não está aqui hoje porque tem se esquecido de que o Senhor quer que nós entendamos que Ele é o nosso bom pastor. E no momento de dificuldade busca outro meio. Mas o Senhor, Ele quer que nós entendamos: Ele é o nosso bom pastor. É Ele quem promete que nós estamos juntamente com Ele e viveremos com Ele eternamente. Eu digo isso para que a gente, com cuidado, possa entrar em contato com aqueles que estão ausentes, perguntar se está tudo bem, e faça isso como uma oferta de louvor a Deus, e faça isso como uma oferta de fé, e diga assim: quero deixar um versículo para você essa semana, Salmo 23:1: o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Porque nós precisamos entender isso. E o Senhor deseja que, ao término desse culto, possamos voltar para casa confiantes de que, de fato, Ele é o supremo pastor das nossas vidas. Feche os olhos, vamos orar. Vamos colocar mais uma vez a vida diante do Senhor. E depois dessa oração, eu convido o pessoal do louvor para a gente cantar essa música de novo, Bondade de Deus. Se os irmãos quiserem vir já para se preparando para a gente cantar. Porque cantar que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão, significa dizermos a Deus: temos fé na palavra do Senhor, que é viva e verdadeira e eficaz, e queremos viver assim. Queremos viver, ó Deus, debaixo do Senhorio do Senhor. Queremos viver, ó Deus, com a convicção de que nós somos o teu povo amado. Queremos viver, ó Deus, com essa possibilidade real de descansar nas mãos do Supremo Pastor, que cuida, que livra, que nos guia, que nos apacenta, que nos pastoreia. Por isso, continua derramando, Deus, o Santo Espírito do Senhor sobre todos nós aqui. Continua cuidando desta igreja. E que aqui nós possamos, ó Pai, cuidar uns dos outros com o amor que o Senhor tem derramado sobre todos nós. Pedimos, ó Pai, essa bênção. Pedimos que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, como Davi, possamos dizer: não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. E pedimos essa bênção não apenas para nós aqui, mas para cada lar aqui representado, e para os nossos irmãos que talvez, por olharem demasiadamente para os problemas, muitas vezes esquecem de olhar para o Senhor. Derrama graça e misericórdia onde eles estiverem, e traga-os de volta, Pai, para que eles se alegrem em estar buscando esta vida ao lado do Senhor, que a tua palavra diz ser o nosso supremo e bom pastor. Nós oramos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, fique em pé. Vamos declarar isso mais uma vez. Vamos declarar que a bondade e misericórdia certamente estarão sobre cada um de nós. Ele conhece as minhas e as suas feridas, as nossas perdas, as confusões em que muitas vezes nos envolvemos. Mas, olhando ainda para esse texto e para aquilo que a palavra fala sobre o cuidado deste Supremo Pastor, eu vou deixar no final João 10:11, que diz: eu sou o bom pastor da vida, dá a sua vida pelas ovelhas. E sabemos, por aquilo que a palavra revela para nós, que nesse momento Jesus ele disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E no momento em que o Pai o chamou, ele entregou a vida para nós. A bondade e a misericórdia certamente fazem parte da nossa vida, porque aquele que prometeu morrer no nosso lugar, cumpriu. E ao terceiro dia ele venceu a morte não mais deve ser vista como um inimigo temido por cada um de nós, mas olhamos para Cristo
para aquele que tem poder e autoridade sobre a vida e a morte. E descansamos nele, porque de fato nós somos ovelhas nas suas mãos. Que você lembre disso essa semana. Que você lembre do Salmo 23:1, declare inúmeras vezes: o Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará. Amém. Viva essa vida com Deus, e viva de modo a que as pessoas que passarem pela sua vida essa semana possam entender que você tem consciência de que você é uma ovelha nas mãos do Supremo Pastor. E de que as pessoas vejam isso olhando para cada um de nós, para que assim tenhamos uma oportunidade de louvar a vida de Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida pela sua igreja. Obrigado a Deus por esse momento de culto. Obrigado porque o Senhor é o Deus bondoso, o Senhor é o nosso bom pastor, e a tua palavra nos assegura que nada nos faltará, e que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos juntamente com o Senhor para todo sempre. Obrigado que isso é uma promessa da tua palavra para nós, pelo mérito do teu filho, pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado, pela provisão com a qual o Senhor tem nos abençoado e tem nos sustentado, Deus. Por isso que o Senhor, ó Pai, nos faça lembrar em cada instante dessa semana que nós somos teus, e que o Senhor é o nosso bom Deus, e que descansemos no Senhor. Leva-nos para a nossa casa debaixo da paz do Senhor, e que em todo o tempo o Espírito nos acompanhe e continue nos guiando para mais perto de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado eterno Pai, que a comunhão, o ensino, a presença do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém.